crianças que ninguém entendia, preparando-se para uma atitude que surpreenderia a todos e quebraria barreiras invisíveis impostas pela riqueza e pelo preconceito. No grande casamento onde vivia uma das famílias mais ricas da cidade, as noites feitas se tornaram uma verdadeira tortura. Os filhos do milionário choravam sem parar, suas vozes ecoando pelos corredores largos e decorados com opulência, mas que nada podiam fazer para rir a aflição dos pequenos. Médicos e especialistas foram chamados, mas nenhuma explicação razoável foi dada. Cada choro parecia carregar um mistério profundo, algo que ultrapassava qualquer entendimento racional daqueles que viviam ali. Para os pais, a frustração cresceu dia após dia, até que a exaustão se tornou companhia constante. Eles se perguntavam se algo estava errado nos bebês, ou talvez com eles mesmos, incapazes de encontrar respostas. A tensão não era palpável. O silêncio mais voltou para casa, abandonado por lágrimas, angústia e dúvidas de que nenhum conforto cômodo poderia abafar. Enquanto isso, no meio de toda essa aflição, alguém aparentemente invisível para a elite da mansão observava tudo. A empregada, que passava despercebida entre os corredores e os olhares, sentia no peito a inquietação dos bebês. Apesar das ordens rígidas para simplesmente cuidar da limpeza e deixar os problemas para os donos da casa, ela não conseguia ignorar aquele choro incessante. Seu silêncio e discrição escondiam um coração atento e uma mente preparada para agir quando surgisse uma oportunidade. O que ninguém esperava era que essa mulher humilde teria, exatamente, a chave para transformar o desespero em esperança. O que ela faria mudaria para sempre a vida daquela casa. Até lá, ninguém sequer considerou que a resposta fosse tão próxima, literalmente aos seus pés. A empregada observava, escutava e sentia, em total sintonia com as pais dos bebês. Apesar de serem pessoas de sucesso e com acesso a todo tipo de ajuda médica, enfrentaram um dilema que ia muito além da saúde física dos filhos. A cada noite mal dormida, cresce a angústia e a culpa dentro de casa. O medo de não conseguir cuidar daquela fragilidade humana tão pura era palpável. Eles tentaram as melhores terapias, médicos renomados, mas nada pareciam engraçados. Aquelas criaturinhas que choravam como se carregassem o mundo nos ombros. Conversas tensas dominavam as manhãs. Os rostos exaustos revelaram a luta silenciosa de quem se vê impotente diante do sofrimento das próprias crianças. Nesse cenário sufocante, a empregada, que parecia invisível, observava mais do que apenas o que podia ser vista. Ela sentia uma conexão além do comum, uma empatia profunda que tocava o âmago de sua alma. Sabia que havia algo especial nessa situação, algo que nem os médicos ou os donos da casa conseguiam perceber. E essa era a primeira diferença entre ela e os demais. Enquanto todos buscavam respostas externas, ela olhava para o interior, para os mínimos detalhes, para os sinais que passavam despercebidos. Foi nessa condição de escuta ativa e sensível que ela decidiu agir. Não há coragem maior do que aquela que surge da determinação em ajudar, mesmo quando ninguém acredita em você. A empregada não tinha diploma, status ou poder, mas estava disposta a apostar seu coração naquela hora. Ela apostava que entenderia os bebês, que quebraria o silêncio que os cercava e, sobretudo, que faria a diferença. O que aconteceu a seguir seria um choque para todos que viviam em casa. A empregada sabia algo que o dinheiro e a ciência não conseguiam alcançar. Uma linguagem do afeto e da paciência que seria capaz de transformar o desespero em esperança. E assim, silenciosamente, começou sua missão de reconstruir o que ninguém conseguia entender. Naquela casa onde o silêncio nunca mais reinava, a empregada começou a perceber que os bebês se comunicavam de uma forma que ninguém jamais tinha tentado entender. Cada choro, cada gemido, cada pequeno suspiro parecia pegar um significado oculto à primeira vista, mas claro para quem estava disposto a enxergar além.
Ela passou a observar atentamente os gestos delicados dos pequenos, as expressões faciais que fugiam a qualquer diagnóstico médico e até a forma como os filhos mudavam conforme a hora da noite. Para ela, aquilo não eram apenas filhos desesperados, mas uma conversa, um pedido antigo e urgente por algo que ninguém conseguia identificar. Enquanto os pais, exaustos, já começavam a aceitar a ideia de que talvez não houvesse solução, a empregada tinha certeza de que o segredo estava na paciência e na escuta ativa. Algo que o dinheiro, os médicos caros e a ciência não conseguiam oferecer. Era uma linguagem invisível para todos, menos para ela. Ela dedicou as horas entre a limpeza e os cuidados da casa para criar um espaço de calma e presença para os bebês, falando com eles em tom gentil, usando um toque leve e atento. Mesmo sem palavras, a conexão que foi desenvolvida era forte, quase mágica. O que parecia simples cuidado virou uma missão pessoal. Ela sentia no próprio corpo a energia dos pequenos, a esperança que eles ainda carregavam. A empregada não era apenas uma funcionária ali, mas uma espécie de guardiã silenciosa naquela pequena vida. Ninguém notava sua presença, mas sua alma estava completamente imersa naquele desafio silencioso. O que ela faria a seguir mudaria para sempre não só a vida dos bebês e da família, mas também o significado desse lar. Naquela noite chuvosa, enquanto a família tentava mais uma vez decepcionada com os bebês sem sucesso, a empregada observava algo diferente. Entre um choro e outro, notou que as crianças reagiam de forma única a determinados filhos da casa. Um estalar de madeira no piso, o tilintar suave de talheres na cozinha e, principalmente, o som distante da sua própria voz cantando, quase sem perceber. Era como se, no meio do caos, esses pequenos detalhes oferecessem um breve problema. Ela, então, começou a prestar atenção em cada fato, o franzir das sobrancelhas, o suspirar mais longo, a pausa no choro. Registrava mentalmente todas essas respostas como um detetive procurando ligações invisíveis. Enquanto carregava um dos bebês, experimente uma expressão mais relaxada quando passou perto da lavanderia. Intrigada, voltou ao mesmo ponto e, para sua surpresa, o choro parcialmente novamente. Havia ali uma rádio velha tocando uma estação AM, com música suave e quase esquecida pelos donos da casa. A melodia parecia criar uma ponte invisível entre o mundo agitado e o universo silencioso daquelas crianças. A partir daquele momento, ela decidiu que faria um experimento silencioso, sem contar nada aos patrões. Seria sua missão secreta: mapear os gatilhos que confortavam e incomodavam os bebês, construindo um pouco um dicionário de respostas que até então ninguém havia decifrado. O que ela não sabia é que essa investigação silenciou, a colocaria frente a frente com uma descoberta que mudaria não apenas a vida daquelas crianças, mas o destino de todos naquela casa. Nos dias seguintes, a empregada manteve a rotina como se nada tivesse mudado, mas por dentro sentiu-se como uma investigadora em missão. Aproveitava momentos de silêncio para testar novas possibilidades. Caminhava com os bebês até diferentes partes da casa, observava como reagiam a cada som, cada cheiro, cada ambiente. Descobri que não era apenas a rádio da lavanderia que surtia efeito. Outras faixas espalhadas pelo casarão havia. Certa tarde, notou que o choro cessava quando uma suave luz do jardim entrava pela janela da sala, refletindo-se num vaso de vidro. Parecia que as crianças ficaram hipnotizadas por aquele brilho dançante. Em outro momento, vemos que a água correndo na fonte do quintal traz um conforto raro aos pequenos. Passo a passo, ela ia montar um mapa mental, um verdadeiro manual de calma, exclusivo para aqueles bebês que ninguém entendeu. Mas a descoberta mais marcante aconteceu numa madrugada. Ao embalar um dos gêmeos, ela começou a cantarolar baixinho uma música antiga que sua avó lhe ensinava. A ocorrência foi imediata.
O bebê fechou os olhos e respirou fundo, como se mergulhasse num abraço invisível. Era mais que música. Era memória. Calor humano condensado em notas simples. Intrigada, repetiu com o outro bebê e recebeu o mesmo resultado. A empregada começou a gravar discretamente alguns filhos, levando-os para casa e organizando tudo. Seu objetivo era claro: criar uma fórmula infalível para enganar as crianças. O que ela ainda não desconfiava era que esse manual revelaria algo sobre o passado dos bebês. Algo profundamente guardado que explicaria o mistério que atormentava aquela família. Na madrugada seguinte, a empregada decidiu testar algo diferente. Deixou o rádio da lavanderia ligado bem baixinho enquanto embalava um dos bebês no colo. Ao som suave da música, veja algo inusitado. O pequeno balbuciava sílabas desconexas, mas repetia um som em especial, como se tentasse dizer uma palavra perdida no tempo. Curiosa, começou a repetir esse som em seu ouvido de forma lenta e doce. O bebê nasceu pela primeira vez em semanas, como se tivesse reencontrado um pedaço esquecido de sua história. A partir desse momento, ela passou a anotar cada palavra improvisada que ouvia, formando uma pequena lista de filhos misteriosos. Ao analisar, veja que algumas eram repetidas entre os dois bebês, carregando um padrão curioso. Não era choro aleatório, muito menos ruído sem sentido. Era uma linguagem própria, um código emocional que ninguém tinha se dado ao trabalho de decifrar. Certa noite, enquanto estava na casa dormitório, uma empregada arriscou pesquisando, discretamente na internet, os sons e melodias que mais surtiram efeito. E, para seu espanto, encontrei gravações de cantigas antigas de uma região rural distante. Um lugar que coincidia com a cidade natal da mãe dos bebês, da qual nunca se falava. E essas canções estão ligadas às memórias familiares profundas, enterradas sob o silêncio e o drama da casa. O coração da empregada batia mais forte. Agora, ela tinha a sensação de que não estava apenas ajudando os pequenos a dormir. Estava abrindo uma porta para um segredo guardado a 7 chaves. Um segredo que, se revelado, poderia mudar para sempre a relação entre pais e filhos naquela época. Determinada a entender a ligação entre as canções e os bebês, a empregada decidiu ir à lavanderia naquela noite silenciosa. Levava no bolso um pequeno gravador onde havia reunido as melodias e sons que mais acalmavam os pequenos. Assim que tocou a primeira faixa, uma cantiga de ninar antiga e quase esquecida, os gêmeos, que choraram inquietos, se aquietaram como por encanto. Mas o que mais a surpreendeu não foi o silêncio arrependido, e sim as expressões nos rostos frágeis. Era como se estivesse confirmando algo, como se, dentro daqueles olhos úmidos, uma imagem distante ganhasse vida. Um lar, vozes familiares, memórias que só eles conseguiram alcançar. Intrigada, a empregada começou a pesquisar mais sobre a música. Descobri que ela não era apenas uma cantiga popular, mas uma versão adaptada de uma canção, usada para diversão infantil durante tempos difíceis numa pequena vila isolada. E essa vila era a mesma onde a mãe dos bebês passou a infância. O que aconteceria naquele lugar? Por que a mãe, sempre tão reservada, jamais mencionou sua juventude? E por que aquelas melodias foram gravadas tão profundamente na memória emocional das crianças? A cada nova pista, a sensação de que estava tocando numa verdade delicada só aumentava. Uma empregada sabia que um passo em falso não poderia apenas destruir a confiança que conquistava, mas também despertar lembranças capazes de mudar tudo para sempre. Ela não tinha mais dúvidas, estava no rastro de um segredo que toda a família ficou enterrada. No dia seguinte, enquanto os pais saíram cedo para compromissos, a empregada aproveitou o silêncio raro para tentar algo ousado. Colocou no rádio uma sequência de cantigas antigas que haviam sido descobertas, todas ligadas à vila onde a mãe cresceu. Conforme a melodia preenchia o ar,
Os bebês reagiam de forma quase coreografada. Um balançava levemente a cabeça, o outro mexia as mãos como se acompanhasse um ritmo interno. Intrigada, decidiu explorar ainda mais. Vasculhou discretamente a biblioteca da casa e encontrou empoeirado um álbum de fotografias antigas. Entre as páginas amareladas, lá estava uma imagem que prendeu sua atenção. A mãe dos bebês, ainda criança, sentada no colo de uma mulher idosa, cercada por outros familiares, todos sorrindo. Ao fundo, no quintal, um pequeno rádio idêntico ao que hoje foi esquecido na lavanderia. O mesmo modelo, a mesma marca. Seu coração acelerou. Aquilo confirmou que o som que acalmava os bebês não era coincidente. Era herança, uma ponte emocional que ligava o presente e o passado, filhos e mãe, mesmo que esta jamais tivesse contado aos filhos ou ao marido sobre aquelas memórias. Mas por que esconder algo tão doce? O que havia naquela vila que merecia ser silenciada? A empregada sentiu que estava perto de descobrir, mas também pressentia o peso da verdade que estava prestes a emergir. E na quietude daquele momento ela soube, ao puxa mais esse fio, talvez toda a história daquela família viesse à luz. Para o bem ou para o mal? Nos dias que seguiram suas descobertas, a empregada viu algo inquietante. Quanto mais próximos ficaram filhos e memórias do passado, mais estranha se tornou a ocorrência dos pais. Não era apenas desconforto, havia medo. Um medo silencioso, disfarçado em olhares rápidos, conversas interrompidas e portas fechadas. Certa noite, ao embalar as duplas com a melodia da velha cantiga, ela notou o pai parado à porta, imóvel, olhando fixamente como se regulasse algo profundo e perturbador. Sua expressão não era de ternura, mas de apreensão. Minutos depois, ele se atrasou sem dizer uma palavra. A curiosidade da empregada só aumentou. Revirando discretamente um armário no sótão, encontrei uma pequena caixa de madeira com fecho enferrujado. Lá dentro, havia cartas amareladas, recortes, de jornal e uma fotografia desbotada da mãe ainda jovem segurando um bebê que não era nenhum dos gêmeos. Ao fundo, a mesma casa da foto encontrada no álbum, mas com um detalhe perturbador: a expressão séria de todos na imagem. As peças começavam a se encaixar e o quadro que a cirurgia era inquietante. As cantigas, as reações emocionais dos bebês e a tensão dos pais estavam ligadas a um evento antigo, carregado de dor. A cada página lida e melodia tocada, a sensação era clara. Havia algo naquela história que a família tentava enterrar a qualquer custo. E talvez, ao continuar, a empregada não estivesse apenas revelando um segredo, mas confundiu em feridas que ainda sangravam. Depois de encontrar uma caixa com cartas, fotos e recortes antigos, a empregada não conseguia pensar em outra coisa. Aquelas faixas gritavam por respostas. Ainda assim, ela sabia que qualquer passo em falso poderia fazer tudo a perder. A tensão no ar era quase palpável. Os pais evitavam se cruzar nos corredores e os choros dos bebês chegavam mais intensos, como se sentissem o turbilhão que rondava a casa. Uma das cartas chamava especial atenção, escrita à mão, com a caligrafia delicada, conhecida sobre uma criança desaparecida anos antes na mesma vila onde a mãe cresceu-a. O tom das palavras foi carregado de dor e arrependimento, e um nome repetia-se como um eco. Um nome que a empregada jurava já ter ouvido balbuciado pelas duplas em meio aos filhos desconexos. Ela decidiu manter o silêncio, mas não poderia impedir que o peso daquela informação ficasse evidente em seu semblante. Ao cantar as cantigas para os bebês, senti que cada verso carregava não só conforto, mas também a memória de uma perda não cicatrizada. E a cada noite, o olhar desconfiado do pai se tornava mais vigilante, como se pressentisse que o muro de silêncio estava prestes a ruir. Era inevitável. O segredo não poderia permanecer escondido por muito mais tempo. E quando a verdade viesse à tona,
Não apenas a família, mas a própria vida da empregada mudaria para sempre. Aquela noite parecia igual a todas as outras, mas a atmosfera estava densa como uma tempestade prestes a estourar. A empregada, sozinha, na sala com as moças adormecendo ao som da cantiga, sentindo o peso da caixa de segredos guardada em seu quarto. Cada nota que ecoava no ar parecia chamar memórias que ninguém queria. De repente, passos apressados cortaram o silêncio. A mãe entrou na sala, ofegante, e seus olhos recitaram sobre a rádio ligada e os bebês tranquilos. Por alguns segundos, ela ficou imóvel, quase hipnotizada, e então lágrimas brotaram, silenciosas, mas intensas. A empregada viu aquela música não era apenas lembrança, era gatilho. E algo dentro da mãe foi finalmente cedido, sem dizer nada. A mãe se sentou e começou a cantar junto, sua voz trêmula tentando acompanhar a melodia. Os bebês, ao ouvirem a nova voz, abriram os olhos e sorriram, como se registrassem a origem daquela som. A empregada, emocionada, entendeu que estava presenciando um reencontro invisível. Mas o momento durou um pouco. O pai apareceu à porta, o rosto resistido, e a tensão voltou a cortar o ar. Com um tom firme, ele pediu para desligarem o rádio. O silêncio que se acalmou era quase doloroso. Algo estava por vir. A sensação era de que a próxima revelação não poderia mais ser contida. A empregada sabia que, de um jeito ou de outro, a verdade estava batendo à porta. E quando ela entrasse, nenhuma relação daquela casa permaneceria a mesma. Na manhã seguinte ao momento tenso na sala, a casa parecia respirar um ar diferente, carregado e pesado. A empregada mal conseguiu dormir, lembrando do choro silencioso da mãe e do olhar severo do pai. A sensação era de que algo estava prestes a romper, estava crescendo sob aquela fachada de normalidade. Enquanto arrumava a cozinha, ouviu a mãe e o pai discutindo às portas fechadas. As vozes eram baixas, mas algumas palavras atravessaram o corredor como punhais. Não podemos reviver isso. Eles precisam saber. É perigoso. O coração da empregada disparou. Pelos fragmentos, começou a entender que os bebês carregavam mais do que laços de sangue. Havia um capítulo apagado no passado daquela família. À tarde, quando o pai saiu, a mãe chamou a empregada até o quarto. Com os olhos vermelhos e as mãos trêmulas, transmiti-lhe uma fotografia diferente de todas as que tinha visto até então. Uma imagem tirada na vila, anos atrás, mostrando a mãe sorrindo e ao lado dela. Uma criança de feições muito semelhantes aos dos gêmeos, mas claramente mais velha que eles seriam hoje se fossem a mesma. Com a voz embargada, a mãe explicou que aquele menino era seu primeiro filho, dado como desaparecido após um acidente trágico na região. Ninguém sabia ao certo o que aconteceria, e ela jamais falaria sobre isso com o marido. As cantigas eram a única lembrança palpável que restara, e agora, misteriosamente, deixa claro nas duas pessoas uma ligação inexplicável com aquele passado. A empregada se sentiu no chão sumir sob seus pés. A história que ela pretendia estar ajudando a resolver poderia ser muito maior e mais perigosa do que imaginava. Depois da confissão da mãe, nada mais parecia igual. O som das cantigas, antes reconfortante, agora ecoava pelos cômodos como um lembrete doloroso do que havia sido revelado. A empregada, dividida entre proteger os bebês e respeitar a dor daquela família, sentia cada passo pela casa como se caminhasse sobre vidro quebrado. Naquela noite, o pai retornou mais cedo. Havia um peso em seu olhar, e ao cruzar com a empregada, fez uma pausa incômoda, como se quisesse dizer algo, mas se conteve. Em vez disso, fechou-se no escritório. De lá, a empregada pôde ouvir o som das gavetas sendo reviradas e, em seguida, um silêncio abrupto, tenso. Os bebês, sensíveis ao ambiente, choraram mais do que o normal. A mãe tentou acalmá-los, mas sua voz estava embargada. Foi então
que pela primeira vez a empregada viu algo perturbador. Nos momentos de maior choro, um dos gêmeos pronunciava baixinho aquele mesmo nome citado na carta antiga. Não foi coincidente. Durante a madrugada, um barulho vindo do quintal a desesperado. Pela janela viu o pai enterrando algo próximo à velha fonte, sob a luz pálida da lua. Seu instinto gritava que aquilo estava diretamente relacionado ao segredo, e que as respostas que faltavam talvez estivessem ali, debaixo da terra. O silêncio da casa agora não era paz, era expectativa. Algo estava prestes a explodir. O amanhecer trouxe um céu pesado, pesado, como se a própria casa pressentisse o que estava por vir. A empregada não conseguiu tirar da cabeça a imagem do pai, sozinha no quintal, enterrando algo à luz da lua. Seu coração dizia que aquele segredo tinha relação direta com o passado que vinha tentando desvendar. Assim que ficou sozinha, ela aproveitou a soneca das irmãs para se aventurar até a velha fonte. O chão ainda estava remexido, a terra, fofa, denunciando o trabalho recente. Com as mãos tremendas, começou a cavar. Apenas alguns centímetros abaixo, seus dedos tocaram algo sólido, uma caixa metálica, fria e pesada. Ao abrir, encontrei um misto de lembranças e mistério. Fotografias rasgadas, uma pequena manta infantil manchada pelo tempo e um diário com páginas faltando. No canto de uma das fotos, quase ilegível, foi rabiscado o mesmo nome que ela ouviu um dos bebês pronunciar e que apareceu nas cartas antigas. Tudo apontava para a existência de uma criança que desapareceu há anos atrás e que poderia ter ligação direta com os gêmeos. Mas antes que você pudesse examinar tudo, um barulho atrás dela fez seu corpo gelar. Virou-se e viu o pai parado a alguns metros, o olhar sombrio fixo na caixa aberta em suas mãos. O silêncio foi mais ameaçador que qualquer palavra. "Isso não era para você encontrar", disse ele com a voz baixa e firme. A empregada observou naquele instante que cruzara uma linha da qual não teria retorno. O ar estava carregado, denso, como se toda a casa prendesse a respiração naquele momento. A empregada segurava a caixa metálica com as mãos trêmulas, o coração disparado, enquanto o pai se aproximava devagar, a sombra do passado escurecendo seu olhar. Nenhuma palavra solicitada seja dita. A tensão falou por si só. "Isso não era para você encontrar." Sua voz saiu baixa, firme, quase uma sugestão ameaçadora. O silêncio que se abalou foi esmagado. Ali, naquele instante, dois mundos foram presos a colidir. O medo e a coragem, o segredo enterrado e a verdade que clamava por liberdade. Mas a empregada não recuou. Seu olhar desafiava o espectro do passado e em seu peito batia a certeza de que aquela descoberta poderia ser a chave para um recomeço, para dar voz àquelas que nunca foram plenamente ouvidas. Porque, no fundo, aquela história era muito maior do que todos imaginavam. E agora, você que está aí do outro lado, o que faria se estivesse no lugar dela? Até onde iria para proteger o que ama? Essa história está longe de acabar, e o próximo capítulo promete revelar segredos que podem mudar tudo, para sempre. Se você está tão ansioso quanto eu para descobrir o que vem a seguir, já deixe seu like para fortalecer nossa jornada. E não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum detalhe dessa trama incrível. Juntos, vamos desvendar cada mistério até o fim.